Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, a lição de número 10. Nós vamos estudar adorando a Deus em meio à calamidade. Adorar a Deus quando as coisas estão indo muito bem é muito fácil. Adorar a Deus quando a família está unida e com saúde. Adorar a Deus quando estamos empregados. Adorar a Deus quando as coisas vão indo muito bem no meio da sociedade. A nossa cidade está sendo bem governada. O nosso país está passando por uma fase boa e de prosperidade. Enfim, quando as coisas estão indo muito bem, parece fácil nós adorarmos, louvarmos e glorificarmos o nome de nosso Senhor. Mas quando a crise bate à nossa porta, de que forma nós reagiremos diante das calamidades? Como nós agiremos quando há desunião na família, quando há doenças às vezes incuráveis na nossa família, quando o desemprego bate à nossa porta? De que forma nós agiremos quando a nossa cidade está sendo mal governada, quando o nosso país passa por momentos difíceis na economia, na política e na vida e na sociedade? Como nós agiremos quando estamos passando por perseguições, quando estamos enfrentando uma fase difícil, uma fase de calamidade? Qual é a forma que nós reagiremos? Se nós confiarmos no Senhor no momento de calamidade, se nós buscarmos o Senhor no momento difícil, quando as enfermidades, às vezes incuráveis, aparecem na vida da nossa família, na vida do nosso parente, ou de um amigo, ou de uma perda, quem sabe, quando nós adorarmos a Deus, confiarmos nele e esperarmos nele, dependendo dele, nós vamos vencer essas batalhas. O nome do Senhor vai ser glorificado e nós, então, continuaremos a vivermos uma vida na presença de Deus. Qual é a fase que você está passando? Se você está vivendo momentos de alegrias, se você está vivendo momentos de prosperidade, ore a Deus, busque a presença de Deus, para que quando vier os problemas, quando vier as dificuldades, você possa ter força para vencer os momentos difíceis. Se você está passando por momentos difíceis, se você está passando por crises, qual o problema que você está enfrentando? A enfermidade incurável, o desemprego, as dívidas, o que você está enfrentando? A perseguição, a inveja. Qual o problema que você está enfrentando na vida? O desemprego? Ore a Deus, busque a presença de Deus, jejue, louve o nome do Senhor em momentos de calamidade, em momentos difíceis. Deus vai abrir as portas e suprir a sua necessidade. Não foi difícil também para o rei Ezequias. Isaías, no capítulo 36, o versículo de número 1, está escrito: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou dela. Agora, você imagina o povo cercado, o povo preso dentro da sua própria cidade, sitiado
por um exército cruel que queria destruir toda aquela nação e aquele povo. Agora você imagina o rei, aquele que tinha responsabilidade por aquele povo, a agonia daquele rei, a dificuldade que aquele rei agora viria e estava enfrentando diante desta calamidade que estava acontecendo em Israel. Ezequias, ele foi humilhado por Senaqueribe, rei da Síria. O rei da Síria enviou os seus auxiliares, e os seus auxiliares, eles zombaram de Deus, eles blasfemaram de Deus, eles desprezaram o Deus de Israel. Logo, os auxiliares do rei Ezequias noticiou para ele o que estava acontecendo. E Ezequias, então, foi buscar o Senhor. Isaías capítulo 37, versículo de número 1 está escrito: quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Ezequias, ele entra no templo e agora ele se humilha diante de Deus. Ele busca a presença do Senhor. Eu não sei, quem sabe o rei Ezequias derramou lágrimas, lágrimas quentes. Quem sabe Ezequias chorava, jejuando, orando, buscando a presença de Deus diante daquela situação tão difícil para o povo, mas muito mais difícil para ele que governava aquele povo. Os auxiliares do rei Ezequias noticiaram ao profeta Isaías o que estava acontecendo. E então veja como o Senhor conforta o rei Ezequias usando o profeta Isaías, no capítulo 37, versículos 6 e 7 do livro de Isaías. Digam, isso Deus falando na boca de Isaías, digam a seu Senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. Ezequias foi confortado com essas palavras, mas ele continuou a ser perseguido. E então agora vieram novamente os auxiliares do rei da Síria e vieram agora com cartas, e nas cartas também eles blasfemavam de Deus. Nas cartas eles continuavam a confrontar o Deus de Israel. Nas cartas eles continuavam a blasfemarem de Deus, a desprezarem a Deus. Ezequias então toma essas cartas e faz o quê? Entra no templo novamente e pede socorro de Deus. Deus usa novamente o profeta Isaías, e o profeta Isaías vai dizer ao rei Ezequias, e vai dizer ao rei Ezequias que Deus protegerá o povo de Israel e destruirá tanto a Senaqueribe, rei da Síria, quanto ao seu exército. Nos versículos 36 a 38 do capítulo 37, nós vemos a destruição do exército do rei da Síria. Um anjo destrói 185 mil soldados assírios. E quando Senaqueribe teve esta notícia, assim como Isaías havia profetizado, aconteceu. Ouvindo o rei da Síria esta notícia, ele fugiu para a sua terra. Pouco tempo depois,
quando ele estava na casa dos seus deuses, adorando os seus deuses, prostrando-se diante dos seus deuses, os seus 2 filhos entraram no templo e mataram Senaqueribe. Sabe por que aconteceu isso? Porque Ezequias confiou no Senhor, porque Ezequias buscou a presença do Senhor. E é assim que nós também temos que fazer diante das calamidades: jejuar, orar, adorar a Deus diante dos problemas. Daniel também, ele foi cativo em Babilônia. E quando ele chegou no palácio, ele determinou, ele decidiu, tomou uma decisão de não comer a comida que era servida ao rei de Babilônia, porque a comida que era servida na mesa do rei, antes de ser servida, ela era oferecida aos deuses babilônicos. E Daniel sentiu no seu coração, tomou decisão e não participava da comida que era servida na mesa do rei. Ele foi fiel a isto, continuou sendo fiel ao Senhor. Muitas bênçãos Daniel levou para aquele palácio. O próprio Nabucodonosor reconheceu que Deus foi o Deus verdadeiro, era o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. E agora, quando o império da Pérsia agora reinava através de Dário, Dário estava a governo sobre 120 províncias, cada província tinha um presidente. Dário então escolhe 3 príncipes para supervisionar as 120 províncias. Cada príncipe era supervisor de 40 províncias e Daniel foi escolhido entre um deles. E Dário comentou, porque Daniel se destacou diante dos outros príncipes. E como Daniel se destacou diante dos outros príncipes, o rei Dário então comentou que desejaria e colocaria Daniel sobre todo o seu reino. Sabendo disso, os 2 príncipes noticiou isso aos 120 presidentes que se reuniram para pesquisarem a vida de Daniel, para buscarem algum erro na vida de Daniel, dentro da sua família, ou quem sabe servindo, ou na sua vida religiosa, na sua vida familiar, na sua vida social, na sua vida política, mas nada encontravam que podia incriminar Daniel, porque Daniel era fiel em tudo que ele fazia. E então, reunidos, eles criaram uma lei. E a lei que eles criaram prejudicaria Daniel buscar a presença de Deus, porque a lei era que dentro de 30 dias ninguém pedisse nada a homem nenhum e a nenhum Deus, a não ser para o rei Dário. Mas Daniel, diante dessas perseguições, ele não deixou de buscar ao Senhor. Ele continuou 3 vezes, como de costume, buscando a presença de Deus, porque ele era fiel, confiava no Senhor. E o que aconteceu foi que viram Daniel buscando ao Senhor, continuando fazendo as suas petições, as suas orações ao Deus de Israel. Vieram então, noticiaram a Dário o que estava acontecendo. Daniel foi julgado e condenado a ser jogado na cova dos leões. E assim aconteceu. Daniel foi jogado nas covas dos leões, mas o Deus que ele orava, que ele buscava 3 vezes ao dia, lá estava com Daniel, fechou a boca dos leões e não deixou que Daniel fosse comido pelos leões. De manhã cedo, Dário, que gostava de Daniel, que tinha
uma grande amizade com Daniel, foi lá na cova dos leões e Daniel estava vivo, porque o Senhor o guardou e protegeu. Por quê? Porque na hora da perseguição, na hora da calamidade, na hora do sofrimento, da crise em que Daniel vivia, ele continuava buscando ao Senhor dos exércitos. Paulo e Silas em Filipe também passaram uma calamidade, passaram problemas, enfrentaram dificuldades, porque Paulo expulsou o demônio de uma menina que adivinhava, e quando ela adivinhava, ela dava lucro aos seus senhores. Um demônio se apossava da menina e ela fazia adivinhações, e aquelas adivinhações, elas traziam lucros para os seus senhores. Paulo então expulsou aquele demônio, e os seus senhores sendo então prejudicados porque a menina não adivinhava mais, Paulo e Silas então foram levados a julgamentos, foram açoitados e depois foram presos. Mas eles não desanimaram, não abaixaram a cabeça, não foram chorar, não foram reclamar, eles não murmuraram, eles não reclamaram da vida porque estavam ali presos. Muito ao contrário, perto da meia-noite, eles estavam orando, eles estavam louvando a Deus, e o Senhor recebeu os seus louvores, ouviu as suas orações e enviou ali um terremoto e destruiu e abalou aquele cárcere. E então Paulo e Silas foram soltos das suas cadeias e aconteceu só bênção, porque o carcereiro foi salvo, a sua família foi salva, Paulo e Silas foram soltos da prisão e o nome do Senhor foi glorificado. Sabe por quê? Porque em meio à calamidade, em meio àquela perseguição, aqueles homens de Deus estavam ali adorando ao Senhor, estavam ali buscando a presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, no meio da crise, em meio à calamidade, em meio às perseguições, em meio às provações, em meio às lutas, não desanime, não murmure, não reclame da vida. Ore ao Senhor, jejue ao Senhor, adore o nome dele com louvores e a resposta de Deus virá com certeza, porque ele está vendo a sua fidelidade e está ouvindo sua oração, está recebendo as suas adorações e os seus louvores. Na lição de hoje, a lição de número 10, nós vemos o rei Josafá. O rei Josafá também passou por esse problema, por essas calamidades, por essas dificuldades. E para contar um pouco da sua história, nós queremos retroceder um pouquinho e começar pela divisão do reino. A divisão do reino de Israel começou com a morte de Salomão. Após Salomão ter morrido, ou mesmo um pouco antes, Roboão, alegre, feliz, empolgado, porque iria assumir o trono de Israel, pede conselho para os anciãos como ele governaria aquele reino de melhor forma. E os anciãos então aconselharam a Roboão que se ele dissesse palavras boas para aquele povo, ele sempre teria aquele povo às suas mãos. Morreu Salomão e Roboão então agora faz reunião com os jovens e ele pede conselho agora para os jovens, para a juventude, e a juventude então dá um conselho ao contrário do que os anciãos disseram. E qual era o conselho e por que era o conselho? Os impostos que Salomão cobrava dos povos eram impostos muito caros e pesavam na renda do povo.
E o povo agora, sabendo que o rei, haveria agora um novo rei, as esperanças do povo agora aumentaram, porque criam eles que o rei, que o novo rei haveria de baixar os impostos. Então a juventude aconselha a Roboão a cobrar ainda mais do que o seu pai cobrava, tornasse ainda mais pesado o jugo que vinha, que o jugo que o seu pai escravizava aquele povo, cobrando impostos caros. E Roboão, então, aceitando o conselho dos jovens, colocou em prática e disse que assim seria. Os impostos agora seriam mais caros. Mas isso tudo era permissão de Deus, porque antes da morte de Salomão, o profeta Aías encontrou-se com Jeroboão e disse e Deus falou na boca do profeta Aías a Jeroboão que ele reinaria sobre 10 nações. Jeroboão, então, com medo que Salomão o matasse, fugiu para o Egito. E agora, sabendo de tudo que estava acontecendo em Jerusalém, Jeroboão então vem para Jerusalém e ele diz, e quando ele chega lá, quando tudo estava acontecendo, veja o que diz Jeroboão. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículos 16 e 17. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, responderam ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. E Jeroboão, então, assumiu agora aqui o governo de 10 nações, de 10 tribos, enquanto Roboão governava as 2 tribos, Judá e Benjamim. Mas algo interessante ainda aconteceu, porque Jeroboão via que o povo saía do reino do norte, porque o reino do norte era o reino que Jeroboão governava, reino do sul, o reino de Judá, o que Roboão governava. E agora Jeroboão via que o povo descia para Jerusalém para poder no templo adorar a Deus. E o que Jeroboão vai fazer então? Jeroboão constrói um bezerro de ouro e coloca em Dan, e constrói um outro bezerro de ouro e coloca em Betel. E no meio ele coloca ali uma capital política e a chamou de Samaria. Então agora o reino do norte tinha duas capitais religiosas e uma capital política. E o povo então entrou agora na idolatria. Jeroboão leva o povo a se idolatrar. Quando você vai lendo as histórias dos reis, você vai vendo que a história vai dizendo que o povo continuava no pecado de Jeroboão. O pecado de Jeroboão era o pecado da idolatria. E agora, então, Roboão reinou ali sobre Judá um tempo, morreu Roboão, veio então o seu filho Abias, morreu Abias, e depois da morte de Abias veio então Asa, e morreu Asa, e então vem o Josafá. E Josafá começa bem o seu reino, mas no meio do seu reinado ele faz aliança com Acabe. Acabe foi um dos piores reis de Israel, porque se casou com Jezabel, filha de Sidom, não é? Lá de Sidom,
uma nação idólatra. Jezabel era de lá, Acabe se casa com Jezabel, leva todo o povo de Israel à idolatria e mais coisas, uma idolatria terrível. E agora Josafá faz aliança com Acabe. E esta aliança foi mal aos olhos do Senhor. E essa aliança vai até a morte de Acabe, quando eles guerreiam com a Assíria. Quando a Assíria vem para guerrear contra Israel, Josafá também convida o seu exército para aliar-se ao exército de Acabe e lutarem contra o exército assírio. Mas nesta guerra, Acabe morre e Josafá volta para Jerusalém. Quando Josafá chega em Jerusalém, o profeta Jeú profetiza que Josafá havia feito isso muito mal e foi mal o que ele fez aos olhos do Senhor. Então Josafá volta-se a Deus e coloca agora o povo para aprender a palavra de Deus, coloca o povo para adorar a Deus, para servir a Deus, porque ele se arrependeu de tudo aquilo que havia feito. E ele também precisou agir muito rápido. Josafá foi repreendido pelo profeta Jeú. Está no segundo livro das Crônicas, do capítulo 19, versículo de 1 a 4, que diz assim: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor Deus de seus pais. Aí os versículos de 7 a 9 diz assim: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Josafá dizendo ao povo: tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel, para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Josafá então volta-se ao Senhor, mas uma coisa vai acontecer no capítulo 20, versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. E Josafá, então, agora vai agir de uma forma rápida. Ele precisou agir rápido, pois um grande exército formado por vários inimigos vinha para destruir Josafá e toda Jerusalém. E o que Josafá faz? No meio daquela aflição, no meio daquele desespero, Josafá então convida toda a nação para jejuarem, para orarem, para adorarem ao Senhor. Ele convoca os cantores, os grupos de louvores, para louvarem também a Deus, para adorarem ao Senhor através dos louvores. E enquanto eles estavam ali, o povo estava orando em jejum, buscando a presença de Deus, clamando o Senhor, os cantores cantando, louvando o nome do Senhor. Quando os amonitas e os moabitas se aproximaram para invadir a cidade, que eles ouviram o povo clamando, que eles ouviram os cantores louvando o nome do Senhor, eles ficaram perturbados e uns aos outros começaram a se matarem. E todo aquele exército então foi desbaratou
desbaratados diante do Senhor. Então, quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós mostramos-nos dependentes de Deus, buscando a sua presença, orando, louvando, glorificando o nome do Senhor, o Senhor nos dá a vitória, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ajuda. Quando nós estamos em oração diante das provações, quando nós estamos adorando a Deus diante das perseguições, quando nós estamos falando com Deus diante de todos os problemas, nós estamos buscando a presença de Deus, o inimigo fica perturbado, fica desbaratado, não sabe o que fazer, eles correm e então nós ficamos livres para continuar adorando e louvando o nome do Senhor. Josafá e os seus súditos creram na palavra de Deus, eles creram no Senhor, eles dependeram do Senhor. Davi, no Salmo 20 e o versículo de número 7, ele diz: uns confiam em carro e outros confiam em cavalos, porém nós que servimos a Deus, nós que adoramos a Deus, nós que dependemos do Senhor, nós que louvamos o nome do Senhor, nós confiamos nele, nós aceitamos ele como nosso Deus e ele nos dá a vitória em meio às calamidades, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às crises que nós estamos atravessando. Se você está passando por uma dificuldade, se você está enfrentando uma crise, uma perseguição, qual a calamidade que você está enfrentando, uma doença, quem sabe, impossível de ser curada pelos homens, mas é possível para Deus. Quem sabe o desemprego assola a sua família, assola a sua casa, você está em dívidas, não consegue pagar, não consegue trabalho, quem sabe a família está desunida, é preciso união na família. Quem sabe no trabalho você está enfrentando problemas no trabalho, com o patrão, com os colegas de trabalho. Deus é com você. Busque a presença de Deus, ore a Deus, jejue, jejuar e orar nesse momento de aflição, no momento de angústia, no momento de desespero. É saúde espiritual para a nossa vida, é saúde financeira, é saúde familiar, é saúde para nós. A economia do nosso país, ela irá bem quando a nação começa a buscar o Senhor. A política vai bem quando a nação começa a buscar o Senhor. A sociedade vai bem quando a nação começa a buscar o Senhor. A família também vai bem quando a família começa a buscar a presença de Deus. Tudo vai bem quando nós buscamos ao Senhor, quando nós oramos a Deus, então Ele vem e supre as nossas necessidades. No seu tempo, Ele vai nos abençoar e vai nos dar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aprendemos que o inimigo não pode resistir ao povo de Deus quando a oração do povo, o jejum do povo, os louvores do povo, a adoração do povo, ela é verdadeira para o Senhor. O inimigo não vai vencer, porque nós vencemos através da oração, do jejum e dos louvores com adoração a Deus. Faça isso, Deus vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ver a sua cidade bem governada, a sua nação vencendo as crises e os problemas financeiros, a sua família se engajando para viver uma vida mais unida diante do Senhor, o do seu trabalho, tudo também indo bem. É claro que os problemas não vão acabar, enquanto aqui estivermos, teremos problemas, teremos dificuldades, passaremos por necessidades, teremos aflições, mas sempre vamos vencer
se nós orarmos, se nós jejuarmos e se nós adorarmos diante das calamidades. Eu quero orar por você e pela sua família. Senhor meu Deus, meu Pai que está no céu, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro por esta pessoa que agora neste momento também ora comigo, que está passando por um momento de perseguição, que está passando por um momento de calamidade, por uma fase difícil, Senhor. Neste momento eu te peço, Deus, em nome de Jesus, ajuda, abençoa, dá vitória, Senhor. Se for uma enfermidade, cura esta enfermidade. Se for desemprego, abre as portas e concede emprego a esta pessoa. Se for uma perseguição, uma injustiça que está vivendo no seu trabalho, dá vitória, Senhor, em nome de Jesus. Dá vitória à nação em que essa pessoa está vivendo agora. Eu não sei qual a nação que está vivendo, mas o Senhor abençoa, dá vitória a estes, ó Pai. Ajuda, Senhor, esta pessoa, abençoa a sua família para que se una diante do Senhor, para buscar a presença do Senhor, para estar na presença do Senhor. Deus amado, é a minha oração a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a sua vida,